Eu lhes apresento nesta hora a minha saudação, desejando-lhes muita paz, muita felicidade em seu viver. E dou-lhes assim também a minha bênção. Apresento-lhes também a saudação e o abraço do nosso estimado primaz irmão Aldo Bertoni, esperando que todos estejam confiando muito nele, lembrando-se inclusive sempre que através deste meio estarão com a Santa Avó Rosa, com Jesus, estarão com Maria Santíssima, contarão com a proteção de todos os santos e, por conseguinte, estarão com Deus, o nosso Pai. Tenham, portanto, sempre esta fé muito viva em seu coração, para que sejam felizes e abençoados. E, igualmente, para que bem possam servir esta igreja. E sua vida seja muito útil para si mesmos, para o seu lar, para a sua família, para o seu próximo, e para ajudar muito esta igreja e glorificar todo o reino dos céus. Eu lhes falo alguma coisa sobre nossa doutrina neste momento, mostrando-lhes um ponto importantíssimo pelo qual Deus, o nosso Pai, permite a obra de sua igreja na terra. E por quê? Ele sempre se empenhou tanto para ter neste mundo o seu povo. Começa que ele criou esta raça porque queria que o povo fosse exclusivamente dele. Como aconteceu que o pecado dominou as criaturas, dali em diante Deus sempre lutou e luta e se empenha. Ele, Jesus, Maria Santíssima, Santa Avó Rosa e todos os santos, para que nesta terra exista um povo do reino dos céus. Há, naturalmente, muitos objetivos que Deus luta para alcançar através deste meio. Mas um deles é exatamente para que no mundo possa ser manifestado o seu poder, poder dele, Deus, as suas virtudes, e ele possa ser, então, compreendido pelas criaturas humanas. De maneira que vejam que a existência da igreja nesta terra, no caso, nos tempos presentes, especialmente esta igreja apostólica como igreja do reino dos céus. Este fato tem uma importância muito grande para Deus, e é por isso que nós lutamos e nos empenhamos em realizar a obra. Por isso é que o nosso estimado primaz assim luta, e a Santa Avó Rosa tanto nos protege, para que a igreja possa continuar existindo na terra como igreja do reino dos céus e cumprindo sua missão. Nós ensinamos isto no livro O Evangelho do Reino dos Céus, na página 98 e versículo 28 também. Se não houvesse um povo santo na terra, o poder de Deus não poderia ser visto nem experimentado, uma vez que Deus só tem união de espírito com os santificados. Se não houvesse um povo santo na terra, o poder de Deus não poderia ser visto nem experimentado. Nós estamos vivendo em dias em que, infelizmente, isto se tornou uma grande realidade. A falta do conhecimento de Deus domina grande parte desta raça humana. E como não podem estar inteiramente ligados a Deus e aos seus santos, por causa do pecado, que faz divisão, faz barreira entre o pecador e o reino dos céus. Então, por este motivo, a maior parte da humanidade não entende o real poder de Deus e não experimenta este poder e não compreende este poder. Nós notamos isto por certas coisas que ouvimos e que acontecem na vida cotidiana de muitas e muitas criaturas nesta terra. Há, por exemplo, um pormenor muito importante. Há muita gente na terra hoje que culpa Deus de muita coisa que nunca foi da responsabilidade dele. Porque acontece que Deus nunca fez o mal e nem cria o mal. E pela vontade dele, pelo seu poder, pela expressão exata do seu poder verdadeiro, não existiria mal nenhum na terra.
Pelo poder perfeitíssimo dele, na terra não haveria engano, não haveria mentira, não haveria injustiças, não haveria maldades, não haveria o poder da inveja, portanto não haveria mau sentimento em coração algum. E não existindo os maus sentimentos, também logicamente não existiriam os frutos destes sentimentos que não são bons. Entendam, se não existisse no mundo tanto sentimento que não é justo, também não existiria, por exemplo, o roubo. Porque toda criatura, naturalmente, quando chegasse no uso da sua razão, numa certa idade, ia compreender que o justo era trabalhar para ganhar seu dinheiro honestamente. E iria também, acima de tudo, conformar-se com aquilo que poderia ter e ganhar. Mas por causa dos sentimentos que não são bons, este pecado terrível se multiplicou tanto entre a humanidade. Não é só neste país, em muitos lugares do mundo. Se não existisse o engano e os maus sentimentos, jamais uma criatura iria, por exemplo, brigar. E não surgiriam as consequências tristes da briga. Porque depois da contenda, depois da briga, vem o crime. Vem toda a malquerência e o crime, e muitas vezes, levianamente e acima de tudo, usado exatamente pela falta de compreensão da justiça divina e pela falta de compreender a Deus. Uma criatura vai e tira a vida da outra. E, além de causar a morte, ainda se infelicita a si própria por anos e anos, tendo muitas vezes que ficar fora da sociedade, como nós vemos, infelizmente, este fato se multiplicar tanto. Se não existisse os maus sentimentos, não haveria, por exemplo, a guerra, fato tão terrível. Quando criaturas de um povo se levantam contra outro povo e matam e causam tanta infelicidade, e vem a fome, vem a miséria e vem as pestes, porque nós estamos vivendo em dias em que a doença se propagou e se propaga cada vez mais, terrivelmente, fruto, inclusive, de toda esta maldade que existe no mundo. Mas por que há tudo isto? Por causa do egoísmo humano. E o egoísmo humano é um sentimento mau. E tudo isto é a expressão mais exata de que a criatura não entende a Deus e nem o seu poder. Mas acontece, como eu estava dizendo, que a maior parte das criaturas acham que Deus é culpado. Morre, por exemplo, não entre os apostólicos. Entre os apostólicos não acontece isso e nem pode acontecer. Porque nós ensinamos doutrina exatamente para que compreendam a Deus e os seus santos e a justiça divina. Mas há muita gente na terra, acontece um desastre. Onde está Deus que não guardou? Onde está Deus que não ouviu? Onde está Deus que deixou morrer? E a culpa vai toda para Deus. Deus é culpado de tudo. Onde está Deus que não domina uma praga, um mal deste e deixa doenças tão terríveis dominarem as criaturas e matarem milhares e contaminarem milhões de pessoas de uma vez? Então eles dizem, onde está Deus? Se Deus existisse, estas coisas não aconteciam. Deus, além de existir, o seu poder é imenso. E a prova que o seu poder é imenso, que com tanta maldade que existe no mundo, já era para o mundo ter se acabado. Aqui é que está. Não se acaba porque ele não deixa. Com tanto mau sentimento, com tanto egoísmo, com tanto ódio que existe nos corações, já era para a humanidade nem existir mais. Mas Deus é que não deixa. Enquanto é da vontade soberana dele, a existência desta raça vai sendo protelada. E ele protela exatamente para poder o seu poder chegar a ser compreendido na terra, para poder evitar estas coisas.
E Deus faz muito, não só Deus. Ele, junto com Jesus, com Maria Santíssima, nos tempos presentes com a Santa Vó Rosa, e usando na terra poderosamente primados desta igreja. Eles tudo fazem, inclusive para conter a doença. A criatura humana é que estraga tudo, em muitos casos. Deus, pela sua misericórdia, tem dado sabedoria a certos homens, inclusive muitos cientistas, que trabalham lá no laboratório estudando, para descobrir um bacilo de uma doença. É Deus que ajuda isto. Ele faz. Para a doença, exatamente não acabar com a raça humana. Mas o que faz a criatura, os outros, não o cientista, os outros, estragam o que o cientista muitas vezes fez e conseguiu. Por causa do pecado da criatura humana, por causa da promiscuidade, por causa da falta de moral, por causa da vida que vivem. E por se entregarem tanto a vícios, a bebida, a fumo, a tóxicos e assim vai tudo. Mas por que acontece isto? Porque não conhecem a Deus. Mas no texto que eu li, esta parte do nosso ensino, está explicando muito claro por que não conhecem a Deus. Se conhecessem, como eu disse, ninguém ia pôr em Deus culpa. Ele não tem culpa de nada, é muito justo e santíssimo. E só busca o bem e a perfeição. Mas ninguém em sã consciência ia pôr em Deus culpa de uma coisa que o mal está na vida que a própria criatura humana, em muitos e milhões de casos, leva. Mas aqui está explicando que o poder de Deus não pode ser visto e nem experimentado quando no mundo não existe o povo de Deus. Por isso é que eles não entendem. Porque não depositando confiança na possibilidade de que exista na terra um povo realmente inteiramente de Deus, não podem adquirir sabedoria para livrarem-se do mal, cuja base do mal é o pecado que praticam, e ficam então escravos do próprio pecado. Então entendam que sem que haja um povo verdadeiramente de Deus na terra, ninguém conhece o poder de Deus, ninguém experimenta verdadeiramente o poder de Deus. Porque o poder real de Deus é experimentado através da criatura santificada no mundo. É a criatura santa, a criatura santificada, que vence a cada dia todos os maus sentimentos e que busca uma vida justa e que foge do contágio do mal moral. Esta é que representa verdadeiramente a Deus, e Deus é conhecido através destas criaturas justas e piedosas. Agora, é muito claro entender-se isto, porque se é verdade, como realmente é verdade, porque tudo o que eu falei, todos sabem, está sendo publicado no mundo inteiro esta calamidade que está havendo. Mas, se é verdade que a iniquidade multiplicou-se tanto por causa da influência dos maus sobre os maus, e vai se multiplicando cada vez mais, também é uma grande verdade que um justo, uma criatura verdadeiramente justa, piedosa e santa, ligada inteiramente a Deus, vale, tem mais influência, tem mais poder moral, poder moralizador do que centenas de ímpios. Então aqui está por que a humanidade não se desfaz. Porque Deus sempre contou com alguém dele. Mais ou menos sempre contou com alguém dele. Agora, nós estamos vivendo em tempos em que Deus executou a sua última obra para poder, o seu poder ser compreendido no mundo e o seu poder ser não só compreendido, como visto com os olhos, contemplado com o espírito e sentido na alma. Para isto foi que Deus, o Pai, deu autoridade e ordem ao seu amado Filho Jesus para formar o outro Consolador, cujo Consolador Jesus havia prometido. E formaram também, quando a Santa Vó Rosa precisou deixar o corpo, isto sabem, eles formaram aqui na terra o sucessor deste Consolador. E eles, começando pela Jesus e a Santa Vó Rosa, e depois completando nesses tempos presentes a obra através do estimado irmão Aldo,
eles estão lutando cada vez mais para terem um povo deles na terra, um povo santificado. Para quê? Para que eles possam ser conhecidos e o poder real deles seja experimentado no mundo. Então, Deus só não permite a destruição de tudo, porque a última medida vai ser dele. O juízo final, propriamente, vai ser dele. As criaturas vão fazendo aí. Quando for o tempo chegado, ele vai tomar medidas. Mas, por enquanto, ele vai protelando isto, principalmente agora. Porque conseguiu formar, através de Jesus, também com a eficientíssima cooperação de Maria Santíssima e de todos os santos, puderam formar o outro Consolador na pessoa da Santa Avó Rosa, puderam ter esta igreja na terra e à frente desta igreja, visivelmente, sendo visto, contemplado e suas obras sendo conhecidas. Eles conseguiram criar e formar o profeta destes tempos, último enviado de Deus, para consumar esta obra. Então, por isso é que Deus está adiando todas as coisas, porque Ele agora tem esperança que muitos e muitos deste mundo atribulado de pecado e de tanto sofrimento ainda venham a experimentar o seu poder. Mas isto só pode acontecer cada vez com mais perfeição, a igreja merecendo. Porque não pode depender tudo só da Santa Avó Rosa como consolador. Se ela não tiver o povo dela na terra santificado e consagrado para demonstrar quanto pode o poder divino na vida de uma criatura santificada, se ela não contar com o seu povo santificado, o poder dela se restringe, diminui. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus não perdeu o poder dele, ele é o mesmo Jesus. Ele mesmo disse que ele é e será eternamente o mesmo. Então o que houve? O que houve é que a falta de compreensão da criatura humana restringiu no mundo o próprio poder de Jesus, quer dizer, diminuiu o próprio poder de Jesus. Então, nos tempos presentes, eles conseguiram formar o Consolador, mas com esse Consolador formaram a igreja, e à frente da igreja puseram o enviado de Deus, o primaz desta igreja, com o objetivo de que a igreja mereça cada vez mais ser não só guardada e amparada de muitos perigos, de muitas coisas más e perversas como existem neste mundo, como eu acabei de falar, como também para que o povo apostólico, como povo de Deus, seja um exemplo vivo para todos quantos queiram entender, para todos quantos queiram ver. Por isso, eles estão fazendo acontecer juntamente, ao mesmo tempo, a pregação da doutrina e os milagres, realizados através, principalmente, da Santa Avó Rosa e do irmão Aldo, e com a cooperação de todos os santos. E estes milagres tendem a se multiplicar cada vez mais, na proporção que as criaturas vão crendo e entendendo. Isto é ver o poder de Deus, o poder real de Deus. Então Deus, o Pai, tem a grande esperança, não só Ele, como Jesus, Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa, toda a esperança deles está fundamentada nesta igreja e no ministério importantíssimo do nosso estimado irmão Aldo. Porque sem que haja povo de Deus na terra, é o que diz a doutrina que eu li para os irmãos, o poder de Deus não é conhecido, não é experimentado e as suas obras não são provadas. Então entendam que esta igreja, como igreja realmente de Deus, tem um valor muito grande para o reino dos céus. E naturalmente isto deve se constituir num grande apelo ao coração de cada um. Deus precisa da igreja, precisa de mim. Eu sou um pedaço da igreja, eu sou parte da igreja. A igreja, esse templo faz parte da igreja, é o lugar onde nos reunimos, é o lugar onde Deus e o Consolador se manifestam, onde Jesus se manifesta. É a parte do tabernáculo, a parte terrena do tabernáculo, mas o que constitui esse tabernáculo somos nós. Então Deus precisa do seu povo santo. Mas para quê? Para que ele seja visto na vida deste povo. Para que as suas obras sejam entendidas, sejam compreendidas e o seu real poder seja realmente entendido por todo o coração bom e humilde na terra, que ainda queira realmente entender a Deus e encontrar-se com Deus. Pensem assim, irmãos.
e terão cada vez mais fé e coragem para lutar e para servir o reino dos céus nesta terra. O seu exemplo pode ser uma força poderosa para ajudar a diminuir esta onda de maldade que está na terra. Em lugar de ficarem com medo, pensando, tem ladrão para todo lado, vão me matar, vai acontecer, vai isso, vai aquilo, pense em Deus, pensa no Consolador, pensa no irmão Aldo, e lembrem-se que a sua pessoa é uma força poderosa, ligada a eles, torna-se uma força poderosa para conter o mal. Mas é preciso que o povo apostólico mereça cada vez mais. Amém. Santíssimo Deus, eterno e glorioso Pai, nós te louvamos e te adoramos e muito agradecemos por aqui estarmos reunidos. Temos experimentado constantemente o teu poder, as tuas virtudes. Temos visto com os nossos olhos, sentido com os nossos espíritos, a tua pessoa poderosíssima e a pessoa dos teus santos, de Jesus, teu amado Filho, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Consolador, e do teu enviado entre nós, o nosso estimado irmão Aldo. Por tudo isso nós te louvamos e louvamos a todos estes teus santos e a todos quantos cooperam contigo e conosco. E nesta hora eu peço a ti, e peço a Jesus, a Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa, e também ao nosso estimado irmão Aldo, que abençoem a toda a Igreja Apostólica e todos os ouvintes de Hora Milagrosa, para que eles compreendam o grande valor de suas vidas e sejam na terra um espelho vivo da tua pessoa santíssima e poderosa e da pessoa de todos os teus santos. Ajuda o teu povo a entender isto. Santa Vó Rosa, eu entrego diante da Senhora as orações que eles estão fazendo. Rogo que a Senhora dê saúde aos que estão enfermos. Resolve o problema daqueles que estão lutando com alguma dificuldade em seu viver. Dá um emprego para os que estiverem desempregados e principalmente dá força de fé e coragem para que eles realmente vivam a vida de um povo de Deus. E que assim a bênção e a graça do nosso Pai, de Jesus, de Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa, a bênção deles, a bênção do nosso estimado irmão Aldo, fique consigo no seu viver, e assim tenham todos muita paz, e a proteção divina esteja no seu viver, e eu também os abençoo. Amém.